Como eu falei, ao longo da semana vou estar tentando colocar vídeos que expliquem as principais dúvidas que eu tenho identificado. E a principal dúvida de hoje é em função do teletrabalho, também conhecido como trabalho remoto ou home office. Home office ou teletrabalho são trabalho executado por profissionais à distância e não necessariamente direto de casa. Eles podem estar em outros locais realizando o serviço, ou seja, eles estão fora do ambiente de trabalho da empresa. Trata-se, portanto, de uma forma de trabalho que pode, inclusive, ser realizado em domicílio, de forma integral ou periódica, por meio das tecnologias móveis como internet, celular, notebook, entre outros. Para ser considerado teletrabalho, é preciso contemplar alguns aspectos que se referem ao local da execução do trabalho, a periodicidade para a realização desse trabalho, a utilização da tecnologia e a sistemática do trabalho aplicado. O teletrabalho pode ser realizado das seguintes formas. Veja, home office é o trabalho executado direto da residência do profissional. Existem trabalhadores que trabalham somente em sua casa para uma empresa ou para vários empresários. Há também aqueles que prestam seus serviços para várias empresas. Existem ainda os que cumprem integralmente a jornada de trabalho em domicílio, ou seja, cumpre uma parte em casa e a outra parte na empresa. Centro compartilhado. O que são os centros compartilhados? São os trabalhos desenvolvidos de forma descentralizada da sede da empresa. Isto é, são executados em centros compartilhados, providenciados pela própria empresa. Nesse espaço, há toda a infraestrutura necessária para a execução de suas tarefas. Temos também o trabalhador de campo. Essa modalidade permite uma maior flexibilização do tempo e espaço do trabalho. O trabalhador de campo pode executar sua função em qualquer lugar, como um quarto de hotel, uma praça de alimentação num shopping ou até mesmo dentro do seu carro. O teletrabalho em equipes transacionais. Para essa modalidade de teletrabalho, é preciso existir grupos de trabalhos para sua execução, com equipes multidisciplinares. Ele pode acontecer em reuniões presenciais, com clientes, sempre desenvolvendo os trabalhos em diversos locais, como na residência, no campo, no cliente ou em outros lugares. O profissional que executa suas tarefas nessa modalidade de trabalho é chamado de teletrabalhador. A reforma trabalhista regulamentou o teletrabalho, estabelecendo algumas regras de home office a respeito da contratação de funcionários nesse regime. Segundo a nova CLT, o contrato remoto não está necessariamente sujeito à jornada de 40 ou 44 horas semanais. O controle pode ser feito por tarefas e não por horas trabalhadas. Nesse caso, o trabalhador pode flexibilizar seus horários de trabalho e está autorizado a trabalhar até mesmo menos do que 8 horas por dia, desde que desempenhem a sua função segundo as atribuições acordadas, cumprindo as metas estabelecidas. Porém, também não haverá recebimento de horas extras caso ultrapasse essa jornada. No entanto, o empregador pode estabelecer o controle de ponto com horário de entrada e horário de saída. Isso é possível por meio de recursos tecnológicos,
controle de login e logout na plataforma, sistema de ponto remoto. Sendo assim, os trabalhadores terão direito à proteção da jornada de trabalho, recebendo eventuais horas extras. Importante mencionar que a forma do controle de trabalho deve ser expressa no contrato de trabalho, ou seja, a flexibilidade quanto à jornada de trabalho e, consequentemente, ao pagamento das horas extras. Vale lembrar a importância do controle, inclusive para fins de comprovação de acidente de trabalho, uma vez que a jurisprudência vem considerando dessa forma quando o trabalhador se machuca durante o horário laboral. Agora, o trabalhador remoto tem direito a benefícios? A reforma trabalhista não inclui referência específica acerca da remuneração do trabalho remoto. Por isso, se aplica às mesmas dos demais empregados. No entanto, os benefícios, ou chamados vales, são um ponto de atenção, pois trata-se de verbas indenizatórias que têm o objetivo de ressarcir o trabalhador de despesas realizadas em função da atividade exercida. Ou seja, no caso do trabalhador ficar em casa, o vale-transporte e o vale-alimentação parecem perder o sentido. No entanto, o vale-transporte é devido no caso de necessidade de deslocamento para a empresa, participação em reuniões, por exemplo, ou para alguma outra atividade. Já o vale-alimentação deve ser mantido se for pago por obrigação prevista em norma sindical e não houver nenhuma previsão contrária. Nos casos em que um benefício é pago espontaneamente pela empresa, a diminuição ou eliminação para o trabalhador remoto é permitida, mas pode ser vista como uma diferenciação injusta, devendo ser uma decisão avaliada estrategicamente pela empresa. Outros benefícios, como plano de saúde, vale cultura e estudos, são remuneratórias, não se referem ao ressarcimento de despesas e permanecem como um direito do trabalhador, mesmo em regime de home office. Da mesma maneira, os direitos básicos como férias, 13º, aviso prévio e licença também se aplicam ao trabalhador home office. Agora veja, o desempenho das funções fora das instalações da empresa acarreta outras despesas ao trabalhador, tais como aquisição de equipamentos e insumos, internet, luz, telefone. Sendo assim, ajustes devem ser feitos no contrato de trabalho, incluindo o reembolso desses gastos por parte do empregador. A lei deixa brecha para que haja livre negociação entre as partes a respeito da responsabilidade por esses gastos de infraestrutura. Quanto aos equipamentos, de acordo com o artigo 75 da CLT, devem estar previstos no contrato de trabalho os detalhes sobre quem adquire, mantém ou fornece os instrumentos tecnológicos e a infraestrutura necessária à realização do trabalho. Na prática, os custos não são mensuráveis diretamente, como luz e água, são efetivamente pagos pelo trabalhador. Já as despesas adicionais inerentes à realização da atividade devem ser custeadas pela empresa, seja por meio de ajuda de custo ou reembolso, mediante a apresentação inclusive dos recibos.
Vale ressaltar que a indenização de despesas não integra o salário, não sendo considerado para férias, 13º e outros. Também não pode ser usada como argumento para incorporação no caso de quedas nos gastos ou mudanças de regime. Dessa forma, a adoção do home office pode ser uma boa opção para a empresa, mas é importante ter cuidado na seleção para que o contratado tenha o perfil adequado para o trabalho remoto. E a preocupação da empresa quanto ao vazamento das informações, como é que fica? Nesse cenário, uma das grandes preocupações das empresas é a questão do sigilo das informações. De fato, deve haver um cuidado com a segurança das informações, assim como ocorre no trabalho presencial. As empresas ficam responsáveis pela atualização dos softwares em dispositivos pessoais dos funcionários, e eles podem ser responsabilizados legalmente pelo vazamento de informações. Mesmo antes de entrar em vigor a lei que regulamentava o home office, muitas empresas já haviam aderido à modalidade. Segundo uma pesquisa feita, 68% das empresas adotam alguma modalidade de teletrabalho. De fato, o trabalho remoto tem muitos benefícios, como a redução de custos, por exemplo, a mobilidade, a sustentabilidade e, sem dizer, da inclusão social. No entanto, é preciso se atualizar a respeito das regras do home office para avaliar quando a contratação nesse regime é vantajoso para a empresa e para evitar, inclusive, os riscos jurídicos. Então, como é que podemos fazer para evitar o risco jurídico, né? O primeiro ponto é evitar furtos ou roubos que podem acontecer em virtude do equipamento que se encontra com o trabalhador. Então, a dica é contratar um seguro residencial para o empregado, incluindo os equipamentos que foram fornecidos. A estratégia evita que numa ação trabalhista ela possa argumentar que foi roubado porque mantinha em casa equipamentos caros de uso exclusivo para a empresa, solicitando reembolso e, de novo, juros, correções e outros danos. Então, esse seguro ele evita, que na justiça seja pleiteado uma indenização. Isso já ajuda a empresa. O segundo ponto seria a questão do controle da jornada. Não é obrigatório que a fiscalização seja manual, mecânica ou eletrônica. O controle pode ser feito por troca de e-mails, por acesso à plataforma, por exemplo. O melhor é que a empresa adote algum tipo de regra. E, em caso de horas extras, faça o pagamento. Assim, em caso de ação trabalhista, caberá ao reclamante provar o erro na contagem ou pagamento das horas. E agora vem o principal. Para implantar o home office com segurança jurídica total, o interessante é que faça um contrato aditivo de trabalho para essa nova modalidade. E aqui vamos ver na prática como que podemos fazer. Esse contrato aditivo, será assinado pelo trabalhador. Ele vai trazer o seguinte termo aditivo do contrato de trabalho. Então você vai qualificar as partes. De um lado a empresa, vai qualificar ela com CNPJ, CEP, endereço. E do outro lado, o empregado, que tem acertado pelo termo aditivo
do contrato de trabalho que vai ser regido pelas cláusulas abaixo. Então, na formatação do contrato aditivo de home office para esse trabalhador que vai entrar nessa nova modalidade, a primeira cláusula é a alteração do contrato para o regime de teletrabalho. Nessa primeira cláusula, você vai botar assim, ó, por mútuo acordo entre as partes, a partir da assinatura do presente instrumento, o contrato de trabalho em epígrafe passa a ser regido pelas normas do teletrabalho, na Lei 13.467 de 2017. E aí você vai citar os artigos que passam a fazer parte da CLT, observando ainda as seguintes cláusulas. A natureza do contrato, né? Então, a partir desse aditivo, o contrato de trabalho, ele passa para prazo indeterminado e dentro dessa nova modalidade, com serviços preponderantemente fora da dependência da empresa e com utilização da tecnologia de informação e de comunicação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai estar com o equipamento da empresa, ele pode estar uma parte em casa, uma parte na empresa, mas isso tem que estar dentro do contrato de trabalho. Tanto que na cláusula terceira você vai colocar assim, o comparecimento do empregado nas dependências da empresa. Caso seja necessário o comparecimento do empregado para a realização de atividades específicas que exijam a presença do mesmo, não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Você vai dizer a função exercida, que ele vai continuar exercendo uma função que ele tinha. Contudo, o trabalho será realizado fora de suas dependências. Vai colocar ainda que a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos necessários ao desempenho do trabalho. Então, aqui você vai criar uma regra, né? Fica estabelecido que a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto é de responsabilidade do empregado. Mas quando você coloca que é responsabilidade do empregado, você tem que ficar atento a alguns detalhes, como, por exemplo, você não vai poder monitorar ele via remoto, né, no computador dele, porque senão pode ser considerado invasão de privacidade. A questão da internet que ele utiliza, se você for restituir esse valor que ele gasta de internet, pode ser que ele mais lá na frente ele venha pleitear isso daí como um salário in natura, uma vez que foi um benefício que não foi descontado. Então tu tem que ficar atento. Então, nesse parágrafo único, qualquer outra despesa necessária ao desempenho do trabalho deverá ser aprovado previamente pela empresa, em que, caso concorde, poderá ao reembolso mediante prévia apresentação de nota fiscal pelo empregado. Cláusula sexta, ausência de controle de jornada, né? Temos que deixar isso claro. Com a assinatura do presente aditivo contratual, fica pactuado que o empregado fique isento de controle de jornada. E se ele fica isento de controle de jornada, teoricamente, não há do que se falar de horas extras. Eu até acrescentaria aqui um parágrafo único, dizendo que o trabalhador, caso necessite realizar horas extras, que solicite autorização por expresso ao seu superior imediato. Cláusula 7ª, transição de regime. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Ou seja, se você for tirar esse trabalhador dessa condição de home office, a qual você fez um aditivo contratual para isso, é necessário também que você faça um outro aditivo dizendo que ele saiu dessa modalidade. Mas você tem que dar a ele um prazo de 15 dias para ele se readaptar da modalidade de home office para poder trabalhar de forma presencial.
Cláusula 8ª, preocupação contra acidente de trabalho e doença ocupacional. O empregado declara que está ciente das precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidente de trabalho, mediante a assinatura do termo de responsabilidade em anexo, contendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então aqui tu vai fazer um checklist do que ele tem que verificar, como por exemplo, não sobrecarregar tomada, não usar extensões com fios descascados, não colocar os equipamentos sobre superfícies que estejam bambas, que as cadeiras a serem utilizadas sejam verificadas a questão do encosto do pé, se não está bambo. Então, tudo isso tu vai fazer um checklist em anexo a esse contrato e entregar, né, para o trabalhador para que ele assine, faça o checklist sempre em casa, mas que ele assinou tomando ciência do procedimento desse checklist. Manutenção das demais cláusulas contratuais. O contrato de trabalho fica ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições não expressamente alterada por este documento, que é aquele que se integra formando um todo, único e indivisível para todos os efeitos legais. E a 10ª cláusula, você vai botar lá, né, que para dirimir qualquer conflito ou controvérsia oriunda do contrato de trabalho em apreço, será competente o Fórum da Comarca do Rio de Janeiro, de Maricá, de Teresópolis, em consonância com o artigo 651 da CLT, que permanece inalterado. Então, essa comarca ela será uma comarca, em regra, da onde será realizada a atividade do local da empresa. Isso daí, as partes vão escolher uma comarca. Em regra, a empresa coloca a comarca mais próxima do seu local. Vai ser assinado por empregado e empregador e teremos aí duas testemunhas que vão colocar nome e CPF. Bom, gente, com isso, você está regularizando essa questão do home office, as particularidades que você tem que ficar atento, vai estar trabalhando na legalidade, né, e se respaldando para alguma lide trabalhista. Dessa forma, eu espero ter ajudado vocês a se conectarem com as informações nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Ok? Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Forte abraço.